Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. É isso mesmo, esse curso é 100% gratuito e completo, passando por certificações que exigem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR. E para ajudar você nessa jornada de preparação, eu adicionei alguns elementos que são muito importantes, além do conteúdo que é cobrado dentro desses exames de certificação. Eu coloquei aqui para vocês mais de 90 exemplos que vão ajudar você nesse processo de assimilação e principalmente retenção do conhecimento para aplicação no momento da prova. E o segundo ponto importante é a correção de exercícios inéditos para você se preparar para os exames de certificação na área de privacidade e proteção de dados. E para finalizar, ainda temos um simulado, uma prova avaliativa da All Privacy. Ao final desse processo, se você for bem nessa prova, acertando 75% das questões, você também pode ter um certificado emitido aqui pela All Privacy. E se você acha que acabou, você pode fazer o download do material completo do curso aqui na descrição dos vídeos. Pessoal, é muito importante que esse tipo de conhecimento chegue a mais pessoas possíveis. Então, ajude-nos a compartilhar esse tipo de conhecimento e também deixa sempre aquele like e faça comentários e sugestões de novos conteúdos aqui para o canal. Vamos ao vídeo. E essa é a última parte desse módulo, tá, pessoal? Então, sobre definições, a gente veio trazendo aí onde se aplica ou não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, os conceitos de privacidade e proteção de dados. Depois a gente veio falando o que é um dado, né, pessoal especificamente. Depois o que é o tratamento de dados pessoais, e agora a gente vai tratar uma parte aqui que é bastante importante para a gente entender os conceitos que vêm pela frente, que são os papéis e responsabilidades dentro desse contexto da privacidade e proteção de dados, né? Então vamos dar início aqui a esse vídeo. Antes disso, se você está gostando desse material, desse conteúdo, tá? Uma dica importante, pessoal, é você acompanhar esses vídeos, além daquelas dicas que eu dei lá no vídeo 1, tá? Fazendo anotações. Então é importante pegar um caderno, começar a fazer anotação mesmo, né, sobre o andamento, para essas coisas irem consolidando. Lembra que aqui na descrição do vídeo tem toda a organização do curso e também você consegue fazer download dos slides. Isso ajuda bastante na organização de todo a informação que eu estou passando para você e para que isso se consolide em um momento de realce aí do conhecimento em relação a todos esses conceitos para a preparação para a prova da Exam, ok? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar dos papéis, né? Então, quem participa desse contexto da área de privacidade e proteção de dados e também das suas responsabilidades, né? Então, a gente vai falar do titular de dados, que eu já cito ele bastante. Na verdade, boa parte desse aqui eu já falei, já citei, né? De alguma forma, sobre esses papéis, né? Agora a gente vai entrar na definição deles propriamente dito. Então, do titular de dados, dos agentes de tratamento, o que é um controlador, o que é um operador, o que é um encarregado de dados, aspectos sobre o que é os papéis aí, né, responsabilidade da Autoridade Nacional e do Conselho Nacional de Proteção de Dados, tá? Então, é desse jeito que a gente vai conduzir o vídeo de hoje e vamos lá, então. Bom, primeiro a gente vai começar pelo titular de dados, né, pessoal, que é uma pessoa natural, né? Então, uma pessoa física, e a propriedade do dado pessoal realmente pertence a ela, né? Então, o titular do dado é o dono do dado. Então, se você é uma empresa, uma pessoa que coletou um dado pessoal, esse dado pessoal não é seu, esse dado é do titular. Você tem posse desse dado pessoal, trabalha com esse dado pessoal para oferecer produtos ou serviços, mas o dono, o proprietário mesmo do dado, né, é o titular de dados, né? Então, quando a gente fala de direitos previstos dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando de que o titular tem muitos direitos por ser o proprietário. E isso vai trazer, sim, modificações, né, em processos, em aspectos jurídicos, né, em treinamento de pessoas, né, na área de segurança de informação, por conta desses direitos previstos, né, e também de todos os princípios previstos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tanto o direito quanto o princípio que envolvem a área de privacidade e proteção de dados, tá? Que cai muito na prova da Exam, tá? Bom, e lógico, quando a gente fala do aspecto de sanções, né? Normalmente as sanções estão ligadas diretamente, né? E tem impacto direto sobre
o titular de dados, né? Individualmente ou coletivamente. Então, coisas que acontecem que vão infringir aí os direitos ou os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados em relação ao titular de dados é que vão gerar sanções, as multas, as advertências, tá? Só que assim, apesar do titular de dados ter todos os direitos, em alguns casos esses direitos são limitados, né? Sobre algumas hipóteses de tratamento, senão a gente trava todo esse processo, né? Então, isso vai dar um pouco de confusão, porque o titular pode achar que tem o direito, mas naquela situação ele não tem o direito sobre algum tipo de solicitação ao controlador aí, ou à empresa, tá? Que está tratando seus dados. Bom, então esse é o titular de dados. Vamos para o próximo aí, que é muito importante, são os agentes de tratamento, né? Então, os agentes de tratamento previstos em lei são 2, tá? Então, a gente tem os controladores e os operadores. Ambos, tá, pessoal? Eles podem ser pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, né? É muito comum a gente estar vinculando mesmo a pessoas jurídicas, né? Essas empresas que controlam ou operam dados, né? Ou tratam dados aí, mas pessoa física também entra nesse contexto, tá? Então, os agentes de tratamento são aqueles que tratam dados, né? Quem que faz a operação, as atividades de tratamento de dados, desde a coleta até a eliminação. Então, eu tenho esse papel dividido em 2 atores principais, tá? Vamos ver que é cada um dele, o papel de cada um dele, tá? Então, o controlador, pessoal, é aquele que realmente tem a responsabilidade ali sobre o tratamento de dados, a responsabilidade maior sobre o tratamento de dados. Isso não está deixando o operador de fora, né? Mas vamos entender. Mas basicamente o controlador, a empresa, por exemplo, o controlador, a empresa que está oferecendo, que está tratando o dado pessoal, tá? Ou a pessoa física, né? Ela compete a ela, como controlador, tomar todas as decisões referentes ao tratamento de dados. Então, ela vai comandar e vai dizer como deve ser tratado aqueles dados pessoais, tá? Mas não necessariamente é ela que trata, então pode ter um terceiro, ela é um terceiro que está, por exemplo, uma empresa de TI, que está operacionalizando aquele tratamento, né? Então, isso é bastante comum, né? Por exemplo, também pode ser um terceiro, uma empresa de marketing, que está pegando aqueles dados pessoais, sobre as decisões e sobre o comando dessa empresa controladora, está fazendo o seu trabalho ali relacionado ao marketing, por exemplo, tá? Então é muito comum a gente ter esses 2 papéis juntos, né? Eu posso ter um controlador que ele também é o operador, pode acontecer nisso, tá? Acontecer esse cenário, mas é muito comum a gente ter um controlador com alguns operadores aí em volta dele, tá? Esse é o cenário mais comum de se encontrar. Então, o que é o operador? Ele é a empresa, né? A pessoa física que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, né? Então, ele recebe esses dados pessoais, né? E trata esses dados pessoais, ou ele mesmo coleta a pedido do controlador, né? E trata esses dados pessoais. Então, o operador tem essa função, né? Mas quem está oferecendo o serviço ao titular de dados que está capturando o produto é a empresa controladora. Isso é importante, tá? Por isso que ela tem um impacto maior aí. Se você pegar, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, dá um localizar lá, controlador, vai aparecer citações muito maiores, uma quantidade muito maior do que a palavrinha operador, tá? Então sobrecai. Lógico que a gente vai ver que, do ponto de vista de sanções, eles são solidários em várias situações. Em algumas situações, um pode ser o responsável se acontecer algum tipo de vazamento, ou outro, ou os 2 juntos, tá? Então a gente tem uma interligação entre esses 2 bastante forte, tá? Uma coisa importante, gente, parece que o conceito é simples, tá? Mas às vezes você diferenciar um tratamento de dados como controlador, tá? Que está sendo feito como no âmbito do controlador ou operador, pode gerar muita confusão, tá? Então, por exemplo, tem empresas de TI que basicamente elas determinam sim como deve ser tratado o dado, não os seus clientes que são os controladores que estão ali à frente junto ao titular de dados, né? Nesse caso, né, ela pode ter um nível de responsabilidade maior aí quando tiver algum tipo de vazamento ou incidente de segurança da informação, ok? Então não é muito fácil, esse é o ponto que eu coloquei ali como discussão para a gente também tocar nisso. Do ponto de vista de implementação, não é tão simples assim, mas o que a gente precisa para a prova da Exim, pessoal, é só saber mesmo esses conceitos separados, são muito bem claros do que é um operador, do que é um controlador, tá? Bom, dando continuidade, tá? O controlador, a gente tem algumas premissas aqui em relação ao controlador e o operador, algumas premissas, tá?
Então, o controlador e o operador, ambos, tá, devem manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais, tá? Principalmente quando elas são realizadas baseados, né? Tem algumas hipóteses de tratamento que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá, gente? No legítimo interesse, né? Então, não estou pegando consentimento ou não está baseado em outras possibilidades, hipóteses de tratamento. A gente vai ver com mais calma um pouquinho mais para frente, tá? Sobre isso, mas a gente tem que manter esses dados, esse controle, né, sobre os registros das operações sobre tratamento de dados pessoais aí dos titulares, né? A autoridade nacional também pode determinar, por exemplo, que o controlador elabore o que a gente chama de relatório de impacto à proteção de dados, né? Então é muito comum num processo de implantação, né, de compliance, na verdade, com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A gente fazer uma matriz de riscos, né? Então, onde estão os pontos mais críticos aí que a empresa pode estar exposta às sanções ou ao não atendimento de um direito do titular de dados, né? Então, é feita uma matriz de risco e dependendo do nível do risco, tá? É muito importante que seja gerado um relatório de impacto à proteção de dados. Ou seja, se acontecer alguma coisa, quais são os procedimentos que a empresa adotou para prevenir, o que ela faz quando detectou, o que ela faz depois, né? Um vazamento de dados, por exemplo. Tá? Então isso aí tem que estar muito bem claro, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de dados sensíveis, né? Que tem umas características diferenciadas, como eu disse para vocês. Tá? E o operador também, pessoal, ele deve realizar todas as instruções fornecidas aí, conforme as instruções e decisões fornecidas pelo controlador, mas lógico, se ele está observando que aquilo está infringindo alguma coisa ou aquilo de alguma forma está em descompasso com alguma norma técnica, tá? Ele tem sim que se posicionar. Então não é porque um controlador está falando para um operador faça desse jeito, tá? Que se ele entende que aquilo está infringindo algum aspecto da Lei Geral de Proteção de Dados, ele pode sim contestar e falar não posso tratar desse jeito, e aí tem que acontecer essa sinergia entre controlador e operador nas exigências, tá? Bom, pessoal, um papel importantíssimo aí também é o papel de encarregado de dados, né? Então, o controlador deve indicar um encarregado de dados, que é aquele profissional que vai ser responsável dentro da empresa dele sobre o tratamento de dados pessoais. Ele vai ser o especialista sobre o tratamento de dados pessoais. E a gente está falando sobre aspectos de tecnologia da informação, aspectos jurídicos, aspectos de processos, de pessoas, tudo isso envolvido. Então, um profissional aí que tem que ter uma certa... reunir competências, tá? É muito importante, por exemplo, esse treinamento que a gente está fazendo de Exim, é um início de trajetória para você se preparar para ser um encarregado de dados, por exemplo, em grandes empresas ou em consultorias, tá? O encarregado de dados na lei europeia, ele vem com o nome de DPO, né? Muita gente vai falar DPO, eu sou DPO, é muito comum a gente encontrar isso, e o DPO é o encarregado de dados, aqui é o equivalente ao encarregado de dados na LGPD, ok? Bom, o que ele faz então, o encarregado de dados? Ele aceita reclamação, faz as comunicações junto aos titulares de dados, presta esclarecimento e adota providências, tá? O que mais que ele faz? Ele recebe, por exemplo, também o elo de comunicação, além com o titular de dados, com a autoridade nacional, né? Para adotar providências também e acompanhar aí todas as regulamentações da autoridade nacional. Ele também internamente, ele orienta os funcionários, né, contratados, né, os funcionários que já estão ali na empresa, os colaboradores, tá, a respeito das práticas, boas práticas relacionadas à proteção de dados aí dentro do contexto da empresa. Tá? E, lógico, ele pode executar outras atribuições que são determinadas aí pelo controlador, né, para que esse encarregado de dados cumpra aí as normas estabelecidas ou normas complementares. Né? É muito comum também a gente ter, por exemplo, em cenários específicos, por exemplo, na área da saúde, outras normas complementares relacionadas à privacidade e proteção de dados em contextos específicos. Tá? Uma coisa importante, tá? A autoridade nacional ela pode dispensar a indicação de um encarregado de dados para alguns tipos de empresa, conforme, por exemplo, a natureza, o porte da empresa, o volume de operações, tá, de tratamento de dados. Porque imagina empresas muito pequenas, tá, isso pode onerar o processo ou praticamente inviabilizar. Eu não ter que ter ali um profissional especializado com esse gabarito dentro da empresa é muito complexo. Tá? Em outros países, essas regulamentações foram colocadas alguns critérios aí para exigência realmente de um encarregado de dados dentro da
da empresa ali, responsável pelo tratamento de dados, tá? Outra coisa, uma vez que você tem a indicação do encarregado de dados, as informações de contato com esse encarregado de dados, ele tem que estar ali disponível publicamente mesmo, de forma objetiva, clara, principalmente pensando que para o titular de dados, de repente, exercer os seus direitos ou a autoridade nacional fazer contato com aquela empresa. Então, esses dados têm que ser muito bem. É uma responsabilidade muito grande, gente. O DPO é um profissional assim que tem que estar sempre se capacitando, ainda mais no mundo de tantas mudanças em relação às regulamentações. Tá? Exemplo 21. Uma grande empresa nomeou um único encarregado de dados para a sua matriz e suas filiais. Isso é possível? É possível. Desde que a carga de trabalho seja compatível, né? Ele consiga dar conta de fazer todos esses tratamentos, porque de repente a empresa quer economizar, mas também se expõe a riscos que não necessariamente precisaria se expor por causa de economia, né? Desculpa, gente. Vamos lá. Vamos falar sobre o papel da autoridade nacional, tá? Alguns deveres, na verdade, da autoridade nacional. Um dos primeiros, pessoal, é zelar pela proteção de dados pessoais, tá? Lógico que observando ali os segredos comerciais, industriais, que são bastante comuns em operações entre empresas, né? Ela que vai elaborar diretrizes da Política Nacional de Proteção de Dados, tá? Então ela elabora essas diretrizes, né, para uma política nacional. Ela que vai fiscalizar e aplicar sanções, né? E também, em alguns casos, ela vai apreciar, pessoal, pedidos que foram feitos para um titular de dados, solicitou alguma coisa aí a uma empresa controladora e não foi solucionado no prazo estabelecido em regulamentação, então ela pode atuar apreciar esse tipo de petição do titular contra o controlador, tá? Lógico, promover aí o conhecimento da população em relação a área de privacidade e proteção de dados, dos direitos de titular, né? Isso é muito importante. Promover também estudos técnicos, né, sobre boas práticas nacionais e internacionais relacionadas à privacidade e proteção de dados, tá entre as atividades e deveres da autoridade nacional, né? Estimular, por exemplo, o padrão de adoção de produtos que facilitam e processos que facilitam a comunicação, aí, né, o exercício do direito do titular de dados em relação aos seus dados junto aos controladores, tá? Promover ações, tá, de cooperação, né, entre autoridades de proteção de dados pessoais de outros países. Isso vai ser muito importante, né, essa sintonia. A gente tem que estar sintonizado com outras autoridades nacionais aí de proteção de dados estrangeiras, tá? Solicitar às entidades, né, por exemplo, de poder público, informação de como elas tratam. Então, quem vai fiscalizar a parte pública aí é a autoridade nacional, né? Dispor de formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais. Isso é importante, gente, porque quando você expõe, por exemplo, alguma empresa, né, que por acaso teve algum tipo de tem que tomar cuidado, sofreu algum tipo de ataque ou vazou dados, tem que tomar cuidado, porque a exposição dessa empresa pode levar ela a uma situação de dificuldade perante o mercado. Lógico que se ela fez algo que infringe a lei, isso tem que ser colocado mesmo, a publicidade disso tem que ser muito bem discutida, é uma linha tênue ali também, tá? Editar, lógico, regulamentos e procedimentos em relação à privacidade e proteção de dados e aos relatórios de impacto, né, que esse DPI aí, ele vem, né, também da lei europeia, né? Realizar auditorias, determinar auditorias no âmbito aí das atividades de fiscalização, tá? Editar normas, orientações e procedimentos para que, por exemplo, microempresas ou empresas com esse perfil disruptivo, né, de escala, né, tenham algumas normas específicas para esse tipo de empresa, para a gente não travar ele por causa da proteção de dados, mas mesmo assim garantir os princípios aí da Lei Geral de Proteção de Dados. E nesse processo, quando a autoridade nacional ela também entender que identificou algum outro tipo de infração, ela deve compartilhar isso com outros órgãos aí do governo para as devidas decisões, tá? Então é um papel bastante importante. Todos os países que hoje têm lei geral de proteção de dados, eles
tem esse papel da autoridade nacional. No caso da Europa, a gente ainda tem uma autoridade europeia. Então, além de cada país ter essa autoridade, a gente tem uma autoridade europeia de privacidade e proteção de dados para normalizar essas coisas e acompanhar, ok? A gente tem ainda o papel do Conselho Nacional, tá? O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, né, ele consegue propor, por exemplo, diretrizes estratégicas que vão dar subsídio aí às políticas nacionais de proteção de dados, né? Isso ele indica para a atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Ele pode, por exemplo, também, uma coisa muito importante, isso é bastante interessante para ver a condução do país em relação às políticas públicas relacionadas à privacidade e proteção de dados, elaborar relatórios anuais de avaliação, né? Sugerir também ações realizadas pela ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ele pode sugerir algumas ações aí, né, a serem realizadas. Ele pode elaborar, por exemplo, estudos, realizar debates, congressos, audiências públicas relacionadas ao tema aí de proteção de dados e privacidade, né? E principalmente também disseminar esse conhecimento. De novo, né, o Conselho também tem esse papel de disseminar esse conhecimento da privacidade e proteção de dados até chegar ao cidadão mesmo, né? Chegar isso na população, uma população consciente dos seus direitos, né? Como aconteceu lá no Código do Consumidor, muitos anos atrás. Hoje a população tem olha quantos anos, né, pessoal? Tem a noção de que ela tem direito, né, em relação aos aspectos aí do Código do Consumidor, né? Mesma coisa deve acontecer também com a Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Bom, pessoal, esses são alguns papéis, na verdade são todos os papéis previstos aí no contexto de privacidade e proteção de dados, voltados, alinhados aí à LGPD. Agora a gente já tem um overview bastante interessante, que a gente definiu o que é um dado, o que é um tratamento e quais são os papéis de cada um dos agentes de tratamento, né? E papéis de órgãos e instituições relacionados à privacidade e proteção de dados. Com isso a gente consegue agora avançar dentro dessa jornada, tá? Entrando com aspectos e cenários mais delimitados ainda. Chegamos ao final de mais um vídeo do curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. Pessoal, gostou desse conteúdo? Achou ele importante? Vamos fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis. Então ajude-nos a compartilhar, divulgar esse canal. Importantíssimo, deixe seu like em todos os vídeos, faça seus comentários e principalmente faça sugestões de novos conteúdos. Vou ter o prazer aqui, junto com a equipe da All Privacy, para preparar esse novo conteúdo para você.